Fala pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 27 do tutorial de Golang. E nessa aula a gente vai continuar falando de channels e vamos usar um para sincronizar duas coroutines, né? A gente vai esperar uma coroutine acabar para executar uma outra. E antes de seguir, eu peço que vocês divulguem o código fluente nas redes sociais de vocês, caso vocês curtam. Esse aqui é um curso que eu divulgo como afiliado, para vocês darem uma olhada aí. Curso bem completo, explora várias tecnologias, Node, HTML, CSS, JavaScript, Vue, React, MySQL, enfim. Tem bastante conteúdo. Aqui são as redes sociais do Código Fluente, algumas minhas. Aqui empresas de cloud, para vocês conhecerem, também são links de afiliados. Aqui o link da Digital Innovation. Tem vários tutoriais gratuitos lá, bem legal, bootcamps também. Aqui comunidades, meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser, meu GitHub. Aqui o código da aula, vou deixar nesse link. Aqui são meus canais no YouTube, Pix para doações. Aqui embaixo tem esse link também para doações e vamos continuar falando de channels. Os canais têm uma forma um pouco diferente de receber e enviar dados. Então, aqui ó, enviando em um canal. Então, estou enviando esses valores nesse CH que representa um channel. Aqui eu estou recebendo de um canal e atribuindo a um valor. Então, value é uma variável que está recebendo aqui com atribuição, né, de variável e definição da variável, por isso os dois pontos. E aqui eu estou pegando esse valor do channel com essa setinha aqui, e o channel é o CH. Estou atribuindo aqui ao value. Então, recebendo em um canal e atribuindo o valor. Dessa forma que está aqui, ó, é recebendo em um canal e descartando o resultado, porque eu não estou atribuindo a nada esse resultado. Aqui é para fechar o canal, significa que o canal não pode enviar nenhum dado. Os channels funcionam parecido com as threads tradicionais, mas ao invés das threads serem geradas pelo schedule do sistema operacional, elas são geradas pela runtime do Go. O runtime são os códigos das bibliotecas Go. Então, quando a gente compila um código Go, o runtime dele é compilado junto com o código, juntando os códigos do runtime com o código do nosso programa. Parecido com o que ocorre com a JVM do Java, né? Quando a gente compila um programa e ele gera aquele bytecode que é interpretado pela JVM, né? Então tem todo um ambiente ali pronto. O pessoal criou o Golang para simplificar o uso de fluxos de rotinas concorrentes, ou seja, as threads, resolveu criar o próprio gerenciador de tarefas, né? O próprio schedule, que criam as próprias threads. Por isso, quem gerencia as threads em Go é a própria runtime dele mesmo, né? Essas threads são chamadas de threads de nível de usuário, ou terra de usuário, ou threads verdes, ou ainda threads leves, né? Land User, Green Threads e Light Threads. Cada thread ocupa 2 KB de memória. Cada thread tradicional ocupa 1 MB. Então essa thread que é gerada pelo próprio runtime do Go, ela ocupa só 2 KB, então ela é muito mais leve, muito menor do que uma thread tradicional. Schedule. O schedule das threads tradicionais, ou seja, o cara responsável pelo cronograma de tarefas dentro do sistema operacional, pode usar o escalonamento preemptivo ou cooperativo. O preemptivo é o que define um tempo de processamento para cada tarefa, não importando se a tarefa foi ou não concluída, o processamento é interrompido em função de outra tarefa. O cooperativo, a tarefa é processada o máximo possível, só liberando o processador caso termine de executar. As tarefas gerenciam seu próprio ciclo de vida. Depois de ser atribuído a um worker, cabe à tarefa se ela deve ou não ser liberada de um trabalhador, né, de um worker, ou seja, devolver o controle ao schedule. O trabalho do agendador é apenas atribuir tarefas a qualquer worker que esteja livre. Go usa por padrão o escalonamento cooperativo, mas também é possível usar o escalonamento preemptivo. E ele faz isso automaticamente em alguns casos, né? Esse escalonamento pode levar um processo
a monopolizar os recursos de processamento. Para evitar isso, Go estabelece algumas regras. Por exemplo, se tiver que acessar disco ou fazer qualquer outra ação não bloqueante, vai para a próxima coisa que tem que ser feita. Ou se, por exemplo, tiver que fazer uma chamada externa a uma API, também vai para a próxima e segue. Se tiver que dar um timeout ou um sleep, segue em frente. Channel Synchronization. Os canais podem ser usados para sincronizar goroutines. Um canal pode fazer uma goroutine esperar até terminar. O canal pode então ser usado para notificar uma segunda goroutine. Então imagine que você tem várias goroutines. Às vezes uma goroutine precisa ser concluída antes que você possa iniciar a próxima. A gente vai ver um exemplo de código com isso daqui, né? E isso pode ser resolvido com canais. Podemos usar canais para sincronizar a execução entre essas goroutines. Aqui está um exemplo de uso de recebimento de bloqueio para esperar que uma goroutine termine. Para aguardar a conclusão de várias goroutines, você pode usar um wait group. Esta é a função que vamos executar em uma goroutine. Então a gente tem aqui, ó, essa função, ela recebe um channel que a gente chamou aqui de done e ele é do tipo booleano. E aqui dentro dessa função a gente imprime logo no início aqui esse working, a gente coloca esse sleep aqui de 1 segundo, depois done, aí ela joga um true aqui nesse channel done, né? Ela atribui, né, ao channel done esse valor booleano true, né, porque o channel é booleano. E aqui a gente tem a main. Aqui a gente cria o channel done com o make, né? Então aqui a gente diz que é um channel, é booleano, e aqui a gente bufferizou aqui com 1. E aqui a gente criou a goroutine, chamou a função task nessa rotina aqui. Então a gente tem a rotina principal e essa outra goroutine, e a gente passou o channel aqui para ela. E aqui, ó, essa parte aqui do código, ela bloqueia até receber uma notificação do task no canal done. Então ela fica esperando receber o true para encerrar, né? Se remover essa linha, o programa seria encerrado antes mesmo do worker iniciar. Aqui está errado, eu vou mudar para task, porque eu chamei de task, não de worker, aqui é a função. Eu refresh aqui, então antes da task, né, iniciar. E aqui está o código completo e vamos rodar ele. Eu vou rodar ele tirando essa linha 18 aqui, para vocês verem que ele não vai nem imprimir isso daqui. Olha lá. Salvou. Deixa eu dar um CLS aqui. Olha lá. Working, esperou um segundinho, né? E imprimiu o done. Aí retornou o true nesse channel. E aí, como ele chegou aqui um true nesse channel, aqui ele recebeu sem atribuir a nada, mas chegou aqui, aí ele foi e encerrou. Aqui é um código, um segundo código. Só mostrar para vocês aqui. Eu vou deixar comentado, porque eu estou usando a main aqui, então vai dar conflito. Tá reclamando aqui por quê? Ele parou de reclamar aqui, estava dando um conflito, mas eu poderia escrever essa mesma linha aqui assim, ó, com printf, né? Mas eu vou deixar do jeito que estava. Com print aliane mesmo. E vamos rodar aqui, ó. Então,
vamos ver só o que está acontecendo aqui. Então, ó, aqui na main a gente está criando o channel aqui do tipo int, utilizando o make para criar esse channel. Aqui a gente está criando essa goroutine task, né? Então a gente tem a goroutine main e aqui a gente criou um segundo fluxo de processamento, uma segunda thread, né? Que no caso aqui é uma goroutine. E a gente está passando que é o ID dessa task, e está passando, né, e vai passar uma mensagem, e essa mensagem é um número, e esse número eu vou passar aqui através desse for. Então a cada iteração desse for aqui eu vou enviar primeiro um 0, depois um 1, só que esse for ele só vai rodar, né, depois que essa tarefa foi executada. Então a tarefa é executada, é lida essa mensagem, né? Aqui é dado esse print, tem esse sleep aqui, e aí depois, né, que chegar alguma coisa aqui nesse MSG aqui, né? Aí sim ele vai para a próxima iteração desse for. Enquanto não chegar nada aqui no MSG, ele vai ficar parado aqui esse for. Então, se aqui demorar, sei lá, 5 segundos, ele vai esperar 5 segundos para ir para o próximo item aqui do for. Né? Então, vamos rodar aqui para vocês verem. Então, você pode até imaginar assim, como se fosse um servidor, né? Cada requisição, vamos dizer que demore 1 segundo, né, para ele enviar a resposta de volta. Então, chegou um usuário, requisitou, demorou 1 segundo, aí já vem um próximo, 1 segundo. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Olha lá, task 1, message 0, 1, 2 até 9, né? 0 a 9. Já sei, vou botar aqui um scanln, ele vai ficar esperando, e aí ele vai executar as 10, que ele está executou um a menos, né? Ele saiu antes. Aqui ele vai ficar esperando eu digitar alguma coisa aqui para encerrar. Então ele vai fazer de 0 a 9. Agora foi. E se eu criar outra goroutine aqui? Então ele vai executar isso mais rápido. É como se eu tivesse um servidor e aí está havendo mais requisições do que o normal. Então você aciona uma outra instância daquele servidor, né? Então você vai ter mais velocidade nas respostas das requests. Já foi tudo, tá vendo? Ó. Aí eu posso aumentar aqui a quantidade de goroutines para executar a mesma coisa. E aí ele vai fazendo em paralelo. E aí daí ele faz mais rápido. Aqui ele está esperando eu digitar alguma coisa para encerrar. Eu vou tirar esse... Vou comentar isso aqui por enquanto. Agora com 3, ó. Foi muito mais rápido. Então é como se eu tivesse aí mais servidores respondendo às requisições dos usuários. Agora vamos para o último código, né? Que a gente vai fazer, né, forçar essas threads funcionarem de forma síncrona, né? Porque uma thread vai ficar, uma goroutine, né, para usar o termo certo, no caso do Go, ela vai ficar esperando a outra acabar para iniciar. E a gente vai usar um if para isso. Então, ó, dá para fazer uma goroutine e esperar por outra. Você pode fazer isso com a instrução if e lendo o valor do canal. No código abaixo, a goroutine task 2 aguardará a finalização da goroutine task. Observação: as goroutines task e task 2 podem ser síncronas o tempo todo enquanto são executadas simultaneamente. Como tudo é concorrente, você ainda pode usar a thread main do seu programa ao mesmo tempo. Então, na verdade, são
três fluxos, né? Tem o fluxo principal, que é o main, que a gente sabe que todo programa Go, mesmo que você não crie nenhuma GoRoutine, ele tem a GoRoutine main. Aqui eu crio o channel, aqui a GoRoutine task, aqui nessa terceira linha aqui da main, né? A gente cria aqui o channel com o make. Eu vou mostrar no VS Code, fica mais fácil de explicar. Então eu vou copiar esse código todo e vou colar aqui. Só que antes eu vou comentar esse código aqui. Aliás, deixa eu dar um espaço aqui. Comentar tudo e vou colar aqui. Salvou. Então vamos dar uma olhada aqui no código. Então a gente tem, ó, 95 aqui, a linha 95. A gente tem a main, a gente cria o channel do tipo booleano. Eu estou usando um buffer aqui de 1 e eu chamei de done esse channel. Aí aqui eu crio a GoRoutine task, chamando a função task, passando esse channel para ser notificado, né, quando acabar. Aqui, ó, a gente está colocando um true nesse channel done. E aí a gente imprime aqui I'm in the main thread, né? E cada task tem o seu próprio print, né? A task tem esse print aqui, task 1, GoRoutine running, aí espera um segundo e imprime done. E aí joga um true para dizer que finalizou essa task no channel done. A task 2, ela só vai ser executada quando o done acabar. Quando e se ele acabar, né? Aí ela vai ser executada. Aí a gente, nesse caso, quando a task acabar, essa task, ela vai ser notificada que acabou. Aí quando chegar nesse if aqui, essa condição vai ser verdadeira, porque o done vai estar como true. E aí a gente cria essa outra GoRoutine chamada task2, chamando a função task2 que vai imprimir task2 GoRoutine. E esse scanln aqui é só para esperar eu digitar alguma coisa para encerrar o programa, tá? Então é isso, vamos rodar. Vou abrir aqui o terminal, go run channel synchronization. Olha lá, executou, né? Dá uma olhada aqui no código. Então ele imprimiu aqui, ele criou aqui a GoRoutine, chamou a task, passando o channel done, e imprimiu isso daqui. Aí ele veio aqui dentro da task, num segundo fluxo, né? Porque aqui a gente tem um fluxo main, aí ele criou esse segundo fluxo, essa segunda GoRoutine, entrou nela e aí imprimiu aqui, ó. Aí concluiu, notificou como true, né, o done. Então o done está como true, essa condição ficou verdadeira, aí sim ele criou a segunda GoRoutine, né, imprimiu isso daqui e ficou esperando digitar alguma coisa por causa do scanln. Então vou digitar um enter aqui e aí encerra o programa, né. E por essa aula era só isso, né, que é a saída. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês, façam comentários, sugiram tutoriais, né? Aqui são as redes sociais, links de empresas de cloud, Digital Innovation, enfim, dos meus canais no YouTube. Tem os links para doações, né? Aqui QR Code. E aqui embaixo também tem esse link aqui para quem quiser ajudar aí financeiramente o projeto. Esse lance, né, de programação concorrente, né, vários fluxos acontecendo ao mesmo tempo, é algo realmente bem complicado na ciência da computação, porque são processos que compartilham memória, compartilham variáveis. Então, às vezes um processo está fazendo um cálculo com uma variável e tem um outro processo que está acontecendo ao mesmo tempo que pode fazer uso daquela mesma variável, alterar, e daí o cálculo que o primeiro processo está fazendo vai dar errado. Então existem várias restrições e cuidados que você tem que ter para que
tudo aconteça certinho, né? JavaScript, por exemplo, não tem single thread, não é multithread, né? Então o Go ele simplificou muito esse tipo de coisa com canais, né, com as coroutines e tudo mais. E é isso, eu fico por aqui. A gente se vê então na próxima, ainda falando de canais, tá? Valeu, abraço e até mais.